Se você tá se perguntando que raio que o Enem espera de você quando ele fala da proposta de intervenção, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou explicar para você, tintim por tintim, o mapa da mina, para você garantir não só os 200 na competência 5, mas que você não perca ponto nas outras competências. Bora pra vinheta e vamos direto ao que interessa. Vem comigo pro computador pra gente ver como é que funciona essa bagaça. Temos aqui uma aula querida, delícia, preparada só para te ajudar nessa questão e lá vamos nós. Aqui a gente tem a conclusão do Enem e a gente sabe que ela não é esotérica, mas tem 5 elementos. Guarda sua mão que mais pra frente ela vai ser útil para você lembrar de todos. Quais são eles? O agente, a ação, o modo, meio, a estratégia, o efeito e o detalhamento, que é basicamente alguma informação a mais que você dá sobre um desses 4 elementos anteriores. Por isso que eu uso a minha mão. Olha que beleza. Quem vai fazer o quê, de que maneira, com que finalidade ou para facilitar. Quem vai fazer o quê, por meio de quê e para quê. E o dedão, ele vai ser o 5º elemento. E olha só que beleza, ele vai aparecer ligado ou com o agente, ou com o meio, com a ação, ou com o modo meio, ou com a finalidade. Então, quando a gente faz isso, é uma coisa que ajuda. Aliás, uma vez tem uma história engraçada. Uma aluna minha estava me falando, Ana, lembra? Eu fui fazer aquela coisa da mão na hora do vestibular e eu vi que a fiscal estava olhando para mim com uma cara assim de nossa, eu acho que ela não deve estar muito bem, né? Ela não parece uma pessoa normal, ela tá falando com a mão dela. Enfim, e agora que eu reparei que a minha mão tá suja da hora que eu fiz a maquiagem, né? Não importa o que as pessoas vão pensar de você, o que importa é a sua redação e o resultado que você vai ter. Aí, a gente tem, então, esses elementos. Só para garantir que a gente esteja falando da mesma coisa, vamos definir um pouquinho o que é cada um deles. Quando eu falo do agente, eu estou falando de quem executa a ação, do órgão da sociedade civil organizada, do setor privado, do setor público, que é capaz, que tem o poder de mudança para atuar sobre a realidade. Se for uma proposta sobre a saúde, pode ser o Ministério da Saúde, coisa do gênero. Esse é o agente, é o nosso quem. Depois do agente, a gente tem a ação, que é aquilo que vai fazer a coisa acontecer. É a ação que vai ser feita para mudar a realidade. Depois a gente tem o modo, o meio, ou seja, como que eu vou fazer aquela ação acontecer. Como aquele agente vai fazer aquela ação virar realidade. Por meio de quê? Quais são as estratégias que ele vai usar. Depois a gente tem o efeito. Para que eu quero fazer essa ação que eu estou fazendo? O que é importante aqui? O que está em jogo? Qual é o objetivo específico que eu quero? Se eu subo o preço de alguma coisa, se eu baixo o preço de alguma coisa, o que eu quero com essa ação que eu estou fazendo? E esse é o objetivo. A gente tem que saber para que a gente está fazendo as coisas. Depois a gente tem o detalhamento, que como eu falei, é uma informação a mais que você dá, que pode estar ligado a qualquer um desses elementos anteriores. Pode estar detalhado o agente, pode estar detalhada a ação, o modo, o meio, o como e o efeito, o para quê. E o detalhamento pode ser uma justificativa, eu posso justificar, por exemplo, por que o agente que eu estou propondo é o melhor para aquele caso. Eu posso dar uma explicação, explicar um pouquinho melhor a ação que eu estou fazendo, explicar um pouquinho melhor os meios que eu vou usar. Eu posso exemplificar, então, digamos que eu tenha mencionado uma ação relevante na argumentação, eu posso colocar, olha, por exemplo, tal coisa, para retomar. Só lembra de nunca dar como exemplo alguma coisa que você não citou, não mencionou no seu texto, porque a gente nunca sabe se isso pode ser considerado uma informação a mais, uma informação que a banca não vai poder considerar, beleza? Afinal de contas, a ideia da conclusão é fechar seu texto, é dar a proposta de melhora, não é citar coisas que ainda não foram trazidas na sua argumentação e na sua introdução. Vou voltar para cá.
Pode ser uma justificativa relativa à ação, ao meio, ao modo de execução. E pode ser um desdobramento do efeito, ou seja, o efeito do efeito. É o para quê do para quê. Tipo, eu costumo ver muito isso acontecer, a gente vai ver nos exemplos depois. Eu acho que é uma estratégia bem legal, mas o que importa é que você descubra, querido destemido, querida destemida, o que você acha mais legal, mais fácil de operacionalizar. Na hora do vamos ver para se virar nas 30. Algumas coisas importantes aqui. A gente pode ter agentes nulos. Ou seja, palavras que a gente coloca no lugar do quem, do que, mas que na verdade não trazem nenhuma informação, elas são muito vagas. Por isso que o Enem, ele pode não te dar uma nota mesmo que você coloque essas palavras. Vamos ver aqui como que a gente pode se preparar para não fazer essas coisas. Então, o que a gente tem aqui quando a gente fala de agentes nulos? Eles não são contabilizados na contagem de pontos dos elementos. Lembra que eu falei que temos que ser 5? A gente pode ter alguém, ninguém, uns, outros, você. É difícil a gente saber quem é esse agente quando a gente tá falando disso, é muito vago. Você, quem? Quem tá lendo? Se 30 pessoas estiverem lendo sua redação, elas 30 vão ser os seus agentes? Fica um pouquinho complicado. Não faz isso. Outra opção de coisas que não vão ser consideradas. Se você tiver uma oração que tiver um verbo no imperativo e não tiver um vocativo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que uma frase seja assim: portanto, cabe fazer algo. Ou então, portanto, faça algo a respeito disso. Não, mas faça quem? Faça você? Quem é que vai fazer? A gente não sabe. Sem o vocativo, por exemplo, o Ministério da Educação, vírgula, faça mais investimentos nos hospitais. Aí a gente sabe quem é, a gente deu o nome aos bois. Na frase anterior que eu esteja, não dá pra fazer. O leitor da banca vai ficar falando, mano, mas quem é esse raio desse agente? Ele não vai saber. Do mesmo modo, a gente pode ter ações nulas, que são aquelas ações que não têm ação. Olha esses exemplos aqui de frases. Dar o primeiro passo, medidas devem ser tomadas, obstáculos precisam ser superados, é preciso fazer alguma coisa. São coisas que não dizem muita coisa. Vocês eventualmente podem ter reparado que muitas pessoas usam esse tipo de frase para fazer a retomada dos argumentos. Por exemplo, portanto, fica claro que obstáculos precisam ser superados para que haja uma democratização do acesso ao cinema no país. Isso pode, dá para fazer isso. O que não dá para fazer é a gente colocar uma frase que é uma retomada de tese, só para retomar ali nosso posicionamento, como nosso agente. Isso já não vai ser aceito pela banca. Eu trouxe aqui um exemplo que foi colocado no material que eu indiquei para ajudar a gente a entender como que a gente vai garantir os duzentão na competência 5 do Enem e ainda se blindar em relação à perda de ponto de outras competências. Então, se a gente quer tirar 200 na competência 5 do Enem, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que tenhamos os 5 elementos válidos. E olha outra coisa importante aqui. A gente tem que ter relação com as competências 2 e as competências 3. Ana, que raio de competências são essas? Eu explico. A competência 2, apesar de ter uma frase enorme que define ela ali dentro da grade do Enem, basicamente a competência que rege a estrutura do texto dissertativo. Fez um conto? Zerou. Fez uma receita de bolo? Zerou. Fez uma dissertação argumentativa? Aí o Enem começa a conversar com você. Então, se você tiver um parágrafo conclusivo que não for uma conclusão de dissertação argumentativa, nada feito. Você perde ponto na questão da estrutura, por mais que você tenha os 5 elementos. Digamos que você tenha feito propostas que não têm muito a ver com o que você argumentou, então a conclusão do seu texto não vai bater com o que você argumentou. Aí também fica difícil, porque os mecanismos de coesão, de coerência vão se quebrar, essas ligações de significado e de estrutura vão se quebrar. E aí você vai perder ponto na competência 3, se você não trouxer propostas de intervenção que realmente respondam aos argumentos que você deu. E aqui é importante dizer que é muito comum que as pessoas façam mais de uma proposta de intervenção. Se você já deu uma fuçada ali em textos que tiraram 1000 no Enem dos anos anteriores, você vai ver que é comum. Tem lá uma proposta que é completa, que tem 5 elementos, e outra que pode até não ser completa, mas ela dá uma resposta para o argumento que a primeira não tratou. É uma possibilidade que tem sido muito bem avaliada pelo Enem.
Então, se for esse o caso, a segunda proposta mais curtinha vai contar para os 5 elementos? Não, mas ela vai te ajudar a não perder pontos no resto do texto. Olha só esse exemplo aqui retirado do próprio material do INEP sobre a competência 5 da dissertação argumentativa do Enem. Onde eles têm esse marca-texto aqui na linha inteira, eles estão sinalizando para o corretor observar que é onde foram identificados os elementos, os 5 elementos. Aqui, onde a gente está vendo essa linha que sublinha, essa linha verde mais clarinha, mais viva, que sublinha o texto, é onde o INEP está indicando para o leitor da banca, o futuro corretor da banca, que ele sabe que tem uns probleminhas ali. De qualquer maneira, vamos ler isso aqui para ter uma ideia do que o INEP indicou. Olha só. Então, cabe ao Estado, temos aqui o nosso agente, o papel de promover campanhas publicitárias que alertem e conscientizem a população sobre a importância sobre a informação de produtos e serviços contratados virtualmente. Aqui, veja que tem sobre 2 vezes, enfim. Mas a gente já tem aqui, puxa, Ana, tem uma ação, promover campanhas publicitárias para alertar a população. Ok. Mas vamos continuar. Além de garantir... Opa, outro verbo de ação aqui. Além de garantir a segurança de todos... Desculpa, li errado. Além de garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários, aqui nós temos outro item, que é o elemento de o quê? De ação. Através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Então, aqui temos um segundo o quê e um por meio de quê. Ana, mas aí a frase acabou e faltou para quê? Pelo que eu estou entendendo, a gente vai encontrar nessa segunda frase. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida, é o que ele espera de modo específico com a proposta que ele fez lá em cima, salvaguardando o direito ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição Brasileira de 1988. Provavelmente, o autor desse texto, a autora dele, começou com a Constituição, uma coisa que bastante gente faz, e por isso terminou citando aqui. Então, aqui a gente tem basicamente quem vai fazer o quê, por meio de quê, para quê. Tem um elemento de uma finalização mais ampla aqui no finzinho, que volta para o contexto que é a Constituição, e tem até um outro elemento, o que aqui? Ana, temos 2 o quês, como é que fica essa história? Vai ficar, deixa eu te mostrar como é que isso acontece. Aqui que a gente vai entender por que essa história de 1, 2, 3, quantos 5 elementos. O corretor do Enem, ele vai olhar para a sua redação esperando encontrar quem, o que, para que, por meio de que e o detalhamento, e ele vai classificar a sua proposta de intervenção dentro desses 5 elementos. Como que isso acontece? Digamos que você tenha 5 elementos, você vai ter uma conclusão que vai poder chegar a 200 pontos. Se tiver 4, 160, se tiver 3 elementos válidos, 120, se tiver 2, no máximo 80, e aqui usar os casos extremos, tá? Digamos que você tenha só um elemento válido, ou que você tangencie o tema, ou seja, saia um pouco dele. Por exemplo, na redação do ano passado sobre democratização do acesso ao cinema, se você defendesse que era importante democratizar a cultura, sem especificar o cinema, é um exemplo de tangenciamento do tema. O contrário também, se você defendesse a democratização, se você defendesse a importância do cinema, sem necessariamente falar da democratização dele, também é um exemplo de tangenciamento. Ou se você só tiver elementos nulos, literalmente, cabe a alguém fazer alguma coisa por meio de algumas estratégias para atingir um dado objetivo. É um ótimo exemplo de uma frase que dá uma estrutura, mas não dá informação. Eles vão te dar 40 no máximo, mas assim porque eles vão falar, pelo menos essa pessoa sabia a estrutura. E você zera a competência 5 se o seu parágrafo conclusivo não tiver uma proposta de intervenção, se você tiver copiado todos os elementos, ou pelo menos todas as frases
da proposta de intervenção, se for uma cópia dos textos motivadores, ou então se você desrespeitar os direitos humanos, ou se você der uma proposta de intervenção que não tem nada a ver com o tema. Para usar aqui os últimos temas do Enem, se você desse uma proposta sobre como eliminar a manipulação do comportamento do usuário no meio virtual, uma proposta sobre democratização do acesso ao cinema, aí fica difícil, né? Aí não tem muito o que fazer. E aqui tem uma ressalva que é bem importante. Não é porque você teve 5 elementos que você vai necessariamente garantir os 200 pontos. Quer dizer que você está apto a chegar aos 200 pontos. A qualidade do que está sendo colocado é que vai te ajudar. E isso fica mais claro aqui no nosso próximo slide esperto, com coisas importantes que também saíram desse material. Caso o estudante apresente 2 ou mais propostas de intervenção, será avaliada a mais completa a partir desses elementos. O que quer dizer esta parte? É muito comum que os estudantes coloquem 2 propostas de intervenção, uma mais completa e mais trabalhada e uma outra só para complementar, que vai se ligar com o argumento ao que a primeira proposta não se ligou. Até aí, tudo bem. Mas, se tiver 2, você tem que dar uma proposta no mínimo. Se você der 2 propostas, eles vão ver a que tem maior número de elementos, já sabemos quais são, né? E vão usar aquela que te favorece mais na contagem do número máximo de pontos que você pode ter. Quer dizer que você não deve fazer a outra? Não. Quer dizer que você deve ter consciência de que pelo menos uma das propostas deve ser completa para depois você não sair chorando quando vir o resultado da correção. A segunda, como eu já falei, ela cumpre outros quesitos, ela faz você não perder ponto em competências como a 2 e a 3, faz o texto ficar redondo. Então ela não deve ser desconsiderada. Outra coisa importante, e que eu já adiantei, né? Os níveis de nota eles vão ser atribuídos em função da qualidade do que é elaborado e avaliado a partir da contagem dos elementos, e não em função da quantidade. Então não adianta só falar qualquer coisa ali, tem que ser elementos que realmente façam sentido dentro daquela realidade, daquela problemática que você está trabalhando no seu texto a partir dos argumentos que você levantou. E uma última coisa importante. Se uma proposta apresentar algum elemento repetido, por exemplo, 2 agentes ou 2 elementos de efeito, por exemplo, ele deve ser contabilizado apenas uma vez. Vamos supor que você diga assim, cabe ao Ministério Público, em conjunto com a Câmara dos Deputados, fazer, e aí continua a sua proposta. São 2 elementos, é um X em conjunto com um Y. Já aconteceu um elemento ali, já pontuou. O segundo, não necessariamente vai pontuar. Aliás, pelo que está dizendo aqui, definitivamente não vai pontuar. Então, tem uma coisa importante aqui. É claro que se fizer sentido para sua proposta, não deixa de dar um segundo quem, um segundo o quê. Mas tenha em mente até que ponto vale a pena você ter um trabalho maior investido numa só proposta, quando você pode fazer uma com o mínimo de elementos plausíveis e esperáveis de você e investir o resto do seu tempo na outra. Porque assim você otimiza o seu trabalho, que é uma coisa importante de você ter em mente, porque vamos combinar, dia de prova de vestibular não é um bom dia. Não espere que você esteja inspirado, que você esteja alegre, esteja feliz. Você vai estar tenso, você vai estar sob pressão. Então, eu falei sobre isso num vídeo que vai aparecer em um dos cards aqui do lado, que eu nunca sei qual é. Quando chega na gravação eu sei que tudo inverte, mas dá uma olhada no que eu aprendi com a última FUVEST que eu prestei, para você saber como você pode driblar esse tipo de desfalque, né, do seu estado de espírito. Uma coisa importante é treinar. Treina muito a proposta de intervenção. É hábito. Quando a gente transforma uma coisa em hábito, a gente gasta menos energia pensando como que a gente vai fazer. Isso vai te deixar mais espaço para pensar no conteúdo, porque a estrutura da frase você vai ter. Outra coisa importante, diga, Ana, se eu der 20 o quês, eu posso não dar um quem? Não. É pelo menos um elemento de cada. Você dar 20 de um elemento não vai compor o lugar daquele que você não deu. Portanto, vamos saber as regras do jogo para poder fazer, uma proposta de intervenção chuchuzinha. Aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê, é a hora que a gente vai para a realidade. Essas 3 propostas de intervenção que a gente vai analisar agora foram retiradas do material Redação a 1000, que foi
organizado pelo youtuber Lucas Felp. Aliás, agradeço bastante a generosidade com que ele fez isso nos últimos 2 anos, né? E eu já tô dando aqui a fonte, gente, ó. Corre lá, tem o link aqui na descrição. Eu tô deixando o link para o vídeo em que o youtuber, o Felp, apresenta esse conteúdo e fala um pouquinho mais sobre ele. E nesse link, na descrição do vídeo do Felp, você vai encontrar as diferentes versões para você baixar, usar e aprender muito com cada uma dessas redações. Então, isso que a gente tá vendo aqui, vem de lá. De onde veio isso tem muito mais, ok? Mais de 40 redações nota 1000. Isso ajuda a gente a perceber que é importante a gente focar não só nos 200 da competência 5, mas nos 1000 do texto inteiro. É o duzentão da 5 e o milão do texto inteiro. O que as pessoas que têm tirado 1000 estão fazendo? Vamos ver aqui. Eu pintei isso aqui de cores diferentes para ficar visualmente destacado cada um dos elementos. E aqui eu quero, antes de ler isso aqui, começar com uma coisa importante. Proposta de intervenção não é a mesma coisa que parágrafo conclusivo. De novo, proposta de intervenção não é igual a parágrafo conclusivo. A proposta de intervenção é uma coisa que está no miolo do seu parágrafo de conclusão da dissertação argumentativa, ou seja, o 4º parágrafo, e está ensanduichado por outros elementos que fazem parte da estrutura geral. Não, peraí, na minha cara não. Da estrutura geral da dissertação argumentativa. O primeiro é a retomada da tese, depois vem a proposta de intervenção ou as propostas e por último vem uma frase de fechamento do texto todo, que às vezes é muito comum retomar o próprio contexto. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem a competência 5 que rege este miolo aqui, colorido, e a competência 2 que rege este parágrafo todo aqui. É por isso que dentro das minhas metáforas culinárias para tratar de português, a gente pode dizer que a proposta de intervenção está ensanduichada pelos elementos outros da conclusão. Parece uma coisa que você fala, eu vou usar isso aí para quê? Olha, quanto mais consciência você tem da estrutura, mais de letra você tira. Para você chegar naquele momento em que você vai sentar na cadeira do Enem, bater no peito e falar que venha o que vier, que eu tô preparado. Pode acreditar, muitos alunos meus que não dominam às vezes muito o repertório do tema, que eles acabam tendo que segurar o rojão, eles conseguem fazer textos muito bons, porque a estrutura não deixa eles fugirem, a estrutura já vai pedindo para eles o que eles devem ter. Vamos embora pro texto então. Olha só aqui, ó. Retomada de tese. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade de acesso ao cinema no Brasil. Retomada da tese tranquila. Se você olhar no espelho dessa prova aqui, a pessoa não levou nenhuma linha para fazer essa frase. Não precisa se esforçar. Não é esforçar não é uma palavra muito boa. Mas não precisa se estender tanto na retomada da tese. Ela é um item estrutural, claro, mas hoje, pelo menos em termos de Enem, não vai extrapolar isso para outros vestibulares, tá? Pelo menos hoje a gente já pode dizer que é opcional. Agora vem a primeira proposta. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado, faça o quê? Proporcione a redução coerente do custo dos ingressos por região, primeiro que, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, segundo que, por meio de anúncios, por meio de, a fim de que, agora sim, para quê? A fim de colaborar com o acesso igualitário. Aqui a gente pode até imaginar que temos aqui, ó, o verde, o caneta verde, que está grifando mais texto aqui. Só que a gente tem 2 quês, então eu tenho muitas ressalvas em imaginar que o corretor da redação vai achar que isso está completo, digamos assim, que temos aqui o 5º elemento, que é detalhamento, porque ele vai olhar e vai ver 2 elementos do quê? Provavelmente um já pontuou, o outro, bacana, tá muito bonitinho aí, mas, né, já sabemos o que vai acontecer com ele. Depois vem o segundo, ademais, que a instituição educacional, nosso novo quê,
deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema como entretenimento destinado às elites. Aqui a gente já tem um quem, instituição educacional, a gente também tem aqui o que tá aí umas quase 2 linhas só para ele. A gente poderia dizer que ele tá um pouquinho mais detalhado. Mas aí vamos aqui para o amarelo, que é o por meio de. Por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas. Esse por intermédio de debates e palestras já é um meio. Agora, quando essa pessoa que fez essa redação especificou na área das ciências humanas, a gente é a área. Ela especificou uma área, isso é uma especificação, uma explicação. Então, é considerado um detalhamento. E depois vem por meio de, como forma de esclarecimento populacional. Aqui sim a gente tem a proposta de intervenção que com certeza está com 5 elementos. E aqui, só para garantir, essa pessoa também já deixou o por meio de e o que bem completinhos, então não vai correr o risco de não caracterizar o 5º elemento aqui. E o fechamento, assim haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Isso aqui, como eu falei, é uma frase que fecha o texto inteiro, não apenas a proposta de intervenção. Por isso é muito comum que as pessoas retomem algum elemento de contextualização que elas deram. Aí, bom, aqui não é o caso, a pessoa está fechando com uma frase mais simples. Chegando aqui, nesse último exemplo que a gente vai analisar, tem algumas coisas importantes. A primeira vez que eu dei essa aula para um dos meus alunos particulares, o meu aluno me fez uma pergunta muito boa. Então eu quero deixar aqui, Ricardo, valeu, cara. Além dos agradecimentos ao Ricardo, eu quero deixar aqui uma coisa importante e que às vezes pode ser uma dúvida de muitas outras pessoas. Qual é a diferença do para quê da proposta de intervenção com o que se espera disso do texto inteiro? E por isso que aqui eu não sublinhei tudo, eu só sublinhei o para quê de cada uma das propostas de intervenção e o com efeito, que é o que se espera disso, a frase de fechamento do texto todo. Vamos lá. Coisa importante para se dizer antes de qualquer outra coisa. Este texto não tem retomada de tese. Olha que beleza, aqui já vai. Portanto, cabe ao quem? Lembra quando eu falei que a gente tinha a retomada da tese como um elemento estrutural importante? Pois é. O que o Enem já vem fazendo? Ele já vem dando 1000 para redações como essa, que não fazem retomada de tese. Por isso que, cara, tenho eu para defender que é estritamente importante. Se você não fizesse, perde ponto. Se essa pessoa fez e já tá tirando 1000. Mas, de novo, isso não quer dizer que outros vestibulares não exijam isso. Porque se você tá no vestibular, que não é o Enem, que obviamente não vai pedir proposta de intervenção, a retomada de tese é sim muito importante. Sem ela, seu texto fica mega desfalcado. Então, não extrapola para outros vestibulares, coisas que a gente está vendo aqui para o Enem, em relação a essa competência 5, que é muito específica do Enem. Vamos lá para o que é, então, o foco desse slide. Portanto, conectivo de conclusão, cabe à iniciativa privada, é o agente aqui, em parceria com estados e municípios, são outros agentes que vão se colocar dentro dessa proposta, fazer o quê? Promover a interiorização das salas de teledramaturgia. Por meio de quê? Por meio da construção de novos empreendimentos distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda. Temos 2 meios pelos quais essa ação vai ser feita. Depois temos aqui, para quê? Incentivando, então, a cultura mais democrática. Isso é um para quê? Quem vai fazer o quê? De que maneira para quê? O nosso dedinho. Ele é muito específico, ele vai estar ligado ao que veio antes dele. Então, não vamos retomar o texto todo aqui. Aqui se essas ações, se quem fizer o que desse jeito aqui, se isso aqui der certo, qual que é a consequência imediata disso daqui, a consequência específica? Para que eu estou fazendo isso? Essa que é a ideia. E depois tem a segunda proposta, como a gente já sabe que se convém fazer, pelo menos para quem tira 1000. Além disso, é responsabilidade da Ancine. Ancine aqui, Agência Nacional de Cinema. Veja que a gente tem um mini aposto explicativo aqui só para dizer o nome inteiro da Ancine. Cabe fazer o quê? Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador. O quê? Por quê? Por meio de quê?
por intermédio de aplicativos, de redes sociais e de redes sociais interativas. E o para quê? Para que denúncias e reclamações sobre preços possam ser realizadas. Aqui a gente tem um para quê também mais específico. E depois vem a frase do final. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo, assim, barreiras e feudos sociais. Isso é o que a gente espera se essas duas coisas específicas forem feitas. Veja que coisas que podem te ajudar na sua frase de finalização são retomar termos-chave, palavras-chave do próprio comando e fazer alusão a elementos que você tenha citado no seu contexto ou durante a sua argumentação. Provavelmente essa pessoa falou de barreiras e feudos sociais, entre aspas, que estão envolvidos nesse problema. E aí, tem uma outra coisa importante aqui que dá pra gente tirar então disso tudo que a gente viu. A retomada da tese é opcional, então isso aqui, ó, o que a gente vai fazer? É a estrutura desse parágrafo. E eu mergulho muito dessa linha reta e da oportunidade de registrá-la, porque eu nunca fiz uma linha tão reta assim com o meu mouse atual. Então, é isso que a gente vai fazer, daqui pra cá. Primeiro, retomada de tese opcional, proposta de intervenção, que aí a gente entra qual? Quem vai fazer o quê, de que maneira, com que finalidade, detalhamento de uma delas. E depois vamos para outra proposta, que pode até ser incompleta, pode ir desde cabe alguém fazer alguma coisa com para que finalidade, pode até ser completa e pode até ter pelo menos 4 elementos. Mas você já viu aqui que quem está tirando 1000 está se aplicando também na segunda. Depois a gente vai para o que se espera disso, o fecho do texto, que apresenta uma consequência de todas as propostas em nível geral. Mas ficou com dúvida sobre isso? Me pergunta que eu falo mais, deixa aí nos comentários. Por fim, eu queria ter feito linhas menos porcas, mas na falta de coisa melhor vai isso mesmo, e um dia eu faço uma coisa visualmente mais apresentável, mas isso aqui é importante, e se você não se ligou nessas coisas ainda, ligue-se, porque vai fazer uma diferença grande na maneira como você entende a dissertação argumentativa e, em geral, não apenas a do Enem. Imagina que cada quadradinho desse, cada post-it virtual é um parágrafo do seu texto. Então a gente tem o rosa aqui, que é a introdução. Na introdução a gente tem 3 elementos principais: o contexto, o recurso de contextualização, a evidenciação do problema ou do impasse e a nossa tese diante desse problema. O primeiro elemento, que é o contexto, imagina que você começou citando a Constituição de 88, que garante tudo para todos, então é ótimo, né? E olha, tem gente que ainda tira 1000 fazendo isso, então pelo menos no Enem, se é o que veio na sua cabeça, manda ver sem medo. Então, digamos que eu falei da Constituição aqui na minha contextualização, eu posso retomar na última frase, que é o fecho do meu texto. E isso, olha que beleza, isso aqui é uma ligação. O texto termina retomando o que ele começou. Depois a gente tem a problemática, que a gente pode apresentar 2 aspectos que a gente vai desenvolver em cada um dos argumentos. Muita gente chama isso de adiantamento do tópico frasal, que é o nome mais chique. Eu chamo de mini spoiler de argumentação. E olha que beleza, um mini spoiler vai dar em um argumento e o outro mini spoiler vai dar em outro argumento. Relações de coerência e coesão sendo aplicadas aqui ao vivo na estrutura do texto. Depois a gente tem a tese. E essa tese, por um acaso, vai ser a primeira coisa que vai ser retomada quando a gente retoma a tese. Então, a última coisa da nossa introdução vai ser a primeira coisa da conclusão. Legal. O que mais que a gente tem? No Enem, quando a gente chega na conclusão e a gente vai dar proposta de intervenção, geralmente uma proposta se liga a um argumento e a outra proposta se liga ao outro. Então, a gente tem esse ciclo sem fim que nos guiará. Tenha em mente isso daqui, deste jeito aí, come as linhas porcas, ou faz um resumo no seu caderno, no seu, computador de um jeito mais bonitinho. Isso é importante, gente. Isso aqui não deixa a gente sair do prumo na hora de fazer redação. E vocês não sabem como faz diferença o domínio estrutural. Porque quando a gente destrincha isso aqui, o texto fica mais claro pra gente. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Pessoa querida do meu coração, se você chegou até aqui, eu te apresento Capivera.
Ela é uma professora assistente aqui do Escrevendo Sem Medo e ela me ajuda a dar muitas dicas para os meus alunos e também vai aparecer mais agora nos vídeos. A Capivera é a capivara da verdade. Ela é afiliada do Platão, do Sócrates e do Aristóteles, que são filósofos da Grécia Antiga. Se você não conhece sobre eles ainda, dá um Google, porque eles podem te ajudar muito na redação, mas isso é uma história para outro vídeo. Ela tá aqui para me ajudar a pedir um like para vocês. Outra coisa? Ela tá me falando aqui também que ela acha que vale a pena vocês compartilharem esse vídeo e levarem o ciclo sem fim que nos guiará da redação e da proposta de intervenção para outros colegas que vocês tenham e pessoas que vocês sabem que estão com essa mesma dificuldade, beleza? Então, ó, beijo meu para você, beijo da Capivera e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. A palavra fugiu, gente. As palavras fogem. Elas somem e me deixam aqui sozinha.